Olá a todos. Nessa videoaula eu vou responder a dúvida de um aluno que fez uma pergunta bem interessante. Ele falou que parecia haver dois conceitos que eu ensinei que pareciam conflitantes para ele. Porque eu já tinha ensinado que quando resistores estão em série, um deles se queima, todos eles deixam de passar corrente por todos os resistores. Tem uma associação em série, se um queima, a corrente automaticamente se anula, deixa de fluir em todos os resistores. Não importa qual resistor se queima, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Tinha dado até o exemplo das lâmpadas natalinas, né? É muito comum que aqueles arranjos de lâmpadas de Natal seja uma associação de lâmpadas em série. E se uma delas se queima, todo aquele filete de lâmpadas que está em série para de funcionar, apaga automaticamente. Por outro lado, bem mais para frente, quando eu comecei a ensinar geradores, eu disse para eles que quando um resistor é, tem uma associação de resistores em série e um deles entra em curto-circuito, os outros continuam funcionando normalmente e até podem brilhar mais porque a corrente do circuito aumenta como um todo, porque a resistência do circuito diminui. E isso pareceu conflitante para ele, o que faz sentido, porque é pertinente essa dúvida, porque se um resistor está em curto-circuito, parece que esse resistor se queimou. Mas aí ele já tinha lembrado que se um resistor se queima, então a corrente deixaria de percorrer todos eles. E agora eu estou dizendo que se um resistor entra em curto-circuito, a corrente continua percorrendo todos eles. E aí isso pareceu conflitante para o aluno. E para tirar essa dúvida, eu trouxe aqui um esqueminha abaixo e depois também um simulador para mostrar, mas primeiro no esqueminha. São duas situações diferentes, na verdade. A primeira, aquela de associação em séries, tipo lâmpada de Natal, é essa daqui. Eu tenho uma associação em série de resistores, que poderia, por exemplo, ser lâmpada, e aí o que acontece? Um dos resistores, qualquer um deles, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, vamos imaginar que seja esse terceiro resistor aqui. Esse terceiro resistor, por algum motivo, ele se queima. Quando ele se queima, ele na verdade ele quebra, ele interrompe, ele abre o circuito. É como se eu pegasse uma borracha aqui e apagasse assim, ó. E aí, portanto, ele, por exemplo, se isso for uma lâmpada, quebra o filamento da lâmpada. E agora veja uma coisa, não tem mais como a corrente passar desse ponto, deixa eu mudar a cor aqui, não tem mais como a corrente passar desse ponto para esse ponto. Não tem mais um fio metálico ligando. Quebrou mesmo, abriu o circuito. E, portanto, a corrente elétrica não passa mais aqui. Ora, se a corrente elétrica não passa mais aqui, ela não passa em nenhum outro resistor. Agora, por outro lado, o conflito que deu com o aluno foi esse daqui, ó. Quando um dos resistores é colocado em curto-circuito, o que é colocar em curto-circuito? É colocar um fio ideal em paralelo com esse resistor. Então, esse resistor aqui, ó, ele está em curto-circuito. Ele está em curto-circuito. E quando isso acontece, a corrente deixa de passar por ele. Mas não porque ele quebrou, porque ele se rompeu, e simplesmente porque agora ela tem um caminho muito mais simples para ir, que é um caminho de um fio ideal, que tem resistência nula. E, portanto, a corrente vem toda por aqui, ó. A corrente vem por aqui e ela deixa de fluir nesse resistor aqui. É como se esse resistor deixasse de existir. Repara uma coisa, a corrente não passa mais por ele. Uma maneira de você tentar entender por que a corrente não passa mais por ele, você pode imaginar o seguinte, que a corrente chega aqui, quando ela chega aqui, ela tem dois caminhos para seguir. Um que tem resistência e um sem resistência nenhuma aqui por baixo. O fio ideal não tem resistência. Por definição, é aquele fio que não tem resistência. Ora, por onde que a corrente elétrica, digamos assim, entre aspas, vai preferir ir? Por um fio que tem resistência ou um que não tem resistência? Pelo que não tem resistência. E, portanto, ela passa pelo fio ideal e deixa de passar por esse resistor aqui. E, ou seja, em termos de circuito, se você for pensar no número de resistores ativos, diminuiu o número de resistores. Antes passava corrente em 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, ó, repara que a corrente vem por aqui e ela continua passando por esse e passando por esse. Ela só deixa de passar por esse que está curto-circuitado. Antes, a corrente elétrica passava por 1, 2, 3, 4, 5 resistores.
Agora ela passa só por 1, 2, 3, 4. Ela pulou esse daqui. Portanto, em termos de quantidade de resistores do circuito, o circuito tem menos resistor. Portanto, a quantidade de resistores ativos do circuito, ou seja, que passa corrente por ele, diminuiu. Em outras palavras, o circuito ficou mais curto, porque ele tem menos resistores ativos. Se o circuito ficou mais curto, isso é um curto-circuito. E a gente viu em aula, né, que quando isso acontece, a resistência total do circuito diminui e a corrente elétrica que passa pelo circuito aumenta, e se a corrente elétrica aumenta, ela pode queimar os outros resistores que não foram feitos para ser percorridos por uma corrente elétrica muito maior do que estava percorrendo antes. A corrente elétrica aumenta e pode queimar os outros resistores, né? Bom, então nota que essas são situações que são totalmente distintas. Aqui o resistor quebrou e aí a corrente deixa de existir em todos eles, tipo lâmpada de Natal, deixa de percorrer todos eles. Aqui o resistor não quebrou, ele simplesmente fizeram uma ponte aqui, uma ponte de curto-circuito, então ele foi pulado. A corrente, ao invés de passar por aqui, agora ela passa pelo fio ideal. Repara que se eu tivesse que achar a resistência equivalente agora do circuito, eu posso desprezar essa resistência aqui. Eu só somo essa, com essa terceira e com essa quarta. Essa saiu do circuito. É como se ela nem existisse. É como se existisse um fio ideal ligando esse ponto para esse ponto diretamente. Bom, eu trouxe um simuladorzinho aqui para mostrar essa situação, essas duas situações, e eu trouxe com lâmpada ao invés de resistor. A lâmpada, vocês lembram que o filamento da lâmpada é um resistor também, um resistor de aquecimento, que quando a corrente elétrica passa pelo filamento da lâmpada, o filamento da lâmpada esquenta tanto por efeito Joule que ele chega a emitir luz por incandescência. Bom, então o filamento da lâmpada é um exemplo de resistor também, de aquecimento, né? E é por isso que eu escolhi a lâmpada, porque fica fácil visualizar o que a gente vai fazer agora. Então, olha lá, ó. Aqui a lâmpada, o circuito já está funcionando, todas as lâmpadas estão acesas, e eu vou fazer a primeira situação. Qual é a primeira situação? Eu vou queimar essa lâmpada aqui, ó. Vou queimar ela. Fica olhando, como é que eu vou queimar ela? Eu vou remover ela do circuito. Removo, ó. Pum, queimei ela. Todas as lâmpadas apagaram, que é aquela primeira situação lá, lembra? Essa situação aqui de cima das lâmpadas de Natal, do arranjo da lâmpada de Natal. Todas as lâmpadas apagaram. Por quê? Porque agora criou um buraco aqui, ó. Não tem mais por onde a corrente elétrica passar. Portanto, todas as lâmpadas se apagaram. Agora eu vou trazer, que é a primeira situação, agora eu vou trazer de novo a lâmpada aqui, e vale até a pena lembrar que, ó, repara que eu liguei errado a lâmpada. Ó. Uma lâmpada, lembra que eu tenho que sempre ligar um contato embaixo e um contato em cima, senão ela não acende. Os dois contatos da lâmpada, fica um aqui embaixo dessa rosca aqui da lâmpada e o outro aqui do lado, os dois contatos, para poder acender a lâmpada. Bom, e agora eu vou curto-circuitar, eu vou escolher essa lâmpada aqui também para curto-circuitar ela. Curto-circuitar é fazer isso, ó, é colocar um fio ideal em paralelo com ela. Ó. Vou colocar aqui, ó, fica olhando, ó. Vou fazer 1, 2 e já, pum! Na hora que eu coloquei um fio ideal em paralelo, só ela apagou. As outras continuaram acesas, que é aquela segunda situação aqui, ó, é essa situação. A corrente elétrica deixou de passar só por essa, mas continuou passando pelas outras. Ou seja, é como se essa lâmpada aqui, esse resistor, nem existisse mais, que é o que a gente vê aqui nesse simulador. Ó. Essa lâmpada, ela saiu do circuito, ela não funciona mais, mas as outras continuam funcionando normalmente. E eu não sei se vocês repararam, mas na hora que eu curto-circuitei, as outras lâmpadas passaram a brilhar com maior intensidade, com maior potência. Por quê? Porque a corrente elétrica aumentou. Por que a corrente elétrica aumentou? Porque a resistência total diminuiu. Antes a resistência, se as resistências dessa lâmpada forem R cada uma, a resistência total das 4 lâmpadas juntas era 4R. Agora é só 3R, essa daqui não existe mais. Então a resistência total diminuiu. Se a DDP se manteve constante, quando a resistência diminui, a corrente aumenta, supondo que a DDP se manteve constante. Né? Mas de qualquer maneira, a corrente aumentou, a lâmpada passou a brilhar mais. Bom, espero que a dúvida do aluno foi muito pertinente de fato, mas repara que são duas situações distintas. Uma situação é você romper uma da resistência e a outra é você curto-circuitar uma resistência. Bom, espero ter sido útil e vejo vocês numa próxima dúvida. Até logo!